Vamos lá. Então, quando nós pensamos em fontes do direito, nós estamos refletindo sobre a origem, o que produz a norma jurídica. Bom, a gente já sabe que quando nós queremos lembrar de alguns doutrinadores mais antigos, né, uma galera mais de antigamente que pensou o direito, que refletiu o direito, tinha um cara chamado Hans Kelsen, né? E o Kelsen falava? O Kelsen dizia, né? Que o direito ele era produto de uma decisão do Estado. Então, Hans Kelsen foi um jurista que sustentou por muito tempo o chamado positivismo jurídico, a ideia de que o direito tem que ser escrito, tem que ser registrado. E mais do que isso, para o pensamento desse jurista do Kelsen, direito é aquilo que o Estado produz. O Estado é a fonte primeira da produção da norma jurídica. Claro que a gente consegue aprofundar um pouco mais essa teoria dele, né? Porque o que acontece com o Kelsen, para que você possa entender? Se você está dando uma olhada no material, eu coloquei aqui, segundo o Kelsen, a norma hipotética e fundamental é a fonte primordial do direito, de acordo com o qual todas as demais normas devem estar de acordo, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos entender essa situação. Kelsen, ele tinha uma previsão, ele tinha uma forma de pensar o direito muito curiosa. Muito provavelmente, alguém já chegou no quadro para você, desenhou um triângulo e falou assim: ah, isso aqui é a pirâmide normativa. E colocou a Constituição no topo, as normas infraconstitucionais abaixo, o código, as leis abaixo da Constituição. O que ele quer dizer com isso, quando você visualizou essa Constituição, essa representação triangular? Que a norma principal do nosso sistema jurídico, do nosso ordenamento, é a Constituição. E que todas as demais normas estão abaixo da Constituição. O que isso significa? Que todas as demais normas jurídicas buscam a sua fonte de validade na Constituição. Quando nós entendemos que a Constituição é a principal norma jurídica que existe em um país, nós compreendemos que é justamente por isso, pela sua importância, que todas as demais normas precisam estar de acordo com a Constituição, precisam respeitar, né, precisam buscar a sua validade no texto constitucional. Só que chegou um momento que Kelsen foi questionado. E qual foi o questionamento? Bom, se as normas comuns, as leis comuns, buscam a sua fonte de validade na Constituição, a Constituição está no topo, e as normas buscam a sua fonte de validade na Constituição, onde a Constituição busca a sua fonte de validade? E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer. Tudo bem, se todas as normas infraconstitucionais, você está estudando o constitucional, se elas têm que estar de acordo com a Constituição, e a Constituição, ela não precisa estar de acordo com nada? Você já, não sei se você já estudou, se você já ouviu falar sobre poder constituinte. Já ouviu falar sobre poder constituinte? O Danilo já trabalhou isso com vocês? Já? Poder constituinte é o poder que produz a Constituição, é a possibilidade de se ter uma Constituição. Nós temos dois tipos de poder constituinte. Temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado ou reformador. A Constituição, quando ela é produzida, ela não é a mesma para sempre. Ela pode ir sendo adequada, né? E aí vem o poder constituinte reformador, que é para reformar, para mudar, para adequar a Constituição conforme o tempo. E o originário? O poder constituinte originário é aquele que produz uma Constituição do zero. Se você pegar doutrinas mais antigas, você vai ler a seguinte informação: o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele é absoluto, ele não precisa respeitar nada, ele faz o que ele quiser. Isso é verdade hoje? Não. Hoje, não dá para nós falarmos que o poder constituinte originário é ilimitado. Nós temos algumas limitações que podem ser colocadas ao poder constituinte originário. Kelsen começa a reconhecer isso, o que ele chama de norma hipotética fundamental. Então, dentro dessa ideia do pensamento dele, as normas do Estado, né, do país, buscam a sua validade na Constituição e a Constituição
busca sua validade no que ele chamou de norma hipotética fundamental. Mas aí você deve estar se perguntando, ou poderia estar se perguntando, né? Que pataquada é essa de norma hipotética fundamental? E aqui nós temos um problema. Kelsen nunca identificou o que seria a norma hipotética fundamental. Ele nunca disse o que seria a norma hipotética fundamental. Ele morre e isso fica em aberto. Não se sabe dos escritos dele o que ele considerava a norma hipotética fundamental. O que nós temos é que alguns autores, alguns pensadores do direito fazem chutes para tentar identificar o que seria essa norma hipotética fundamental. Aí você vai encontrar uma galera que vai dizer o seguinte: a norma hipotética fundamental é o direito internacional público. Outros vão falar, não, são os direitos humanos. Outros vão falar, a norma hipotética fundamental é uma ideia, como, por exemplo, uma ideia de democracia. Se eu tenho uma sociedade democrática, em que a democracia é importante, por consequência, nós teremos uma constituição democrática, né? Então, enfim, aí é tiro no escuro, né? Cada um tem uma maneira de achar, de pensar qual seria a fonte de validade da Constituição. Mas quando nós paramos para pensar nisso, isso ainda é uma discussão muito teórica. E essa discussão muito teórica, ela faz parte de um momento das nossas aulas que já passou. Agora, a nossa pegada é um pouquinho mais prática. Nós estamos buscando, e quando pensamos em fontes do direito, em elementos mais concretos, que produzem ou que não produzem o direito. Nós estamos buscando elementos concretos que justificam a criação de uma norma ou que justificam a sua interrupção, né? É, antes de nós trabalharmos exatamente sobre cada um dos tipos das fontes do direito, eu não sei se se o Danilo trabalhou com vocês, um conceito de direito constitucional que cai bastante em concurso, que são os sentidos da Constituição. Então, nós temos lá sentido sociológico da Constituição. Então, o que é sentido sociológico? Nós temos um autor que chama Ferdinand Lassalle, que ele diz o seguinte: a Constituição ela é adequada, ela é legítima quando ela responde ao efetivo anseio da sociedade. Então, o que seria o sentido sociológico? A Constituição ela realmente é uma Constituição adequada quando ela responde aos anseios da sociedade. Nós estamos falando de fontes do direito. Se eu entendo que a Constituição pode ser analisada a partir dos anseios de uma sociedade, eu consigo, invertendo o pensamento, compreender que os anseios de uma sociedade podem ser considerados fontes para a produção de uma Constituição. Perceba, eu estou fazendo o raciocínio inverso. Então, se a Constituição observa os anseios de uma sociedade, é porque os anseios da sociedade são fontes, originam, produzem, representam nascedouro ou orientação para que uma norma seja produzida. Vamos parar para pensar se isso já aconteceu em algum momento, né? O direito acontecendo no mundo, porque o direito vai acontecendo, a sociedade ela é dinâmica. E tem uma fala também de um positivista que eu gosto muito, um jurista italiano chamado Norberto Bobbio, faleceu há pouco tempo, e ele diz o seguinte: os direitos eles não nascem, não surgem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Então, qual é a ideia dele? Os direitos eles não aparecem todos de uma vez, não são reconhecidos todos de uma vez, é uma conquista. E não quer dizer que é porque, tendo sido reconhecido, que ele vai durar para sempre. Eu posso ter um momento em que ele deixa de ser importante, que ele passa a não ser mais festejado, né, ou desejado pela sociedade. Se a gente pensa, vamos tentar entender, direitos políticos, a gente está numa situação em que a eleição, se tudo correr bem, vai acontecer em outubro. Um monte de gente fala da possibilidade de suspender a eleição. Não sabemos como que isso vai se desdobrar. Mas quando a gente pensa em eleição, nós estamos falando de exercício de direitos políticos, que você também estuda em constitucional. E talvez estuda em ciência política, como o Paulo.
Os direitos políticos, eles representam o direito de votar e também o direito de ser votado. Como que acontece, ou que aconteceu o reconhecimento dos direitos políticos no nosso país? Então, a gente já sabe que o Brasil se torna independente em 1822. Só que as pessoas votavam nesse primeiro período? Não. O direito ao voto não era um direito reconhecido na primeira parte da nossa história. O direito ao voto ele surge no nosso país em 1891, quando nós tivemos a proclamação da República, temos então agora um modelo presidencialista. A proclamação se dá em 1889 e agora se estabelece o direito ao voto no nosso país, porque antes quem governava era o rei, era o imperador, e o imperador não é eleito. O imperador era reconhecido, inclusive a própria Constituição dizia isso, a Constituição de 1824, que o imperador ele era uma representação divina. Ele, de fato, representava aquilo que seria algo mais próximo de uma divindade que as pessoas poderiam ter ou enxergar. Bom, o direito a voto ele é regulamentado a partir de 1891. Mas é voto para todo mundo? Não, não é voto para todo mundo. Só votava homem e só votava homem com grana. Não era todo mundo que votava. Tivemos um primeiro reconhecimento. Quando que as mulheres podem votar? Em 1934. As mulheres só são admitidas para voto em 1934. Até então, mulher não votava. E aí nós temos esses direitos sendo reconhecidos. Fruto do quê? Obviamente de um anseio social, né? Vocês já devem ter ouvido falar que nesse período da conquista do direito ao voto pelas mulheres, nós tivemos várias manifestações com queimadas de sutiã e coisas do tipo, alguma maneira de chamar atenção para aquilo que elas estavam buscando. A gente já conversou que durante muito tempo a mulher casada ela era reconhecida como uma incapaz. Então, se ela era maior de idade quando ela se casou, ela casou sendo capaz, totalmente capaz, estudou capacidade em civil. O simples fato dela ter casado tornava ela relativamente capaz. Todos os seus atos deveriam ser autorizados pelo marido. O Brasil obrigou as mulheres, os homens, os casamentos em geral, a serem mantidos na marra até 1977, quando se decidiu então que as pessoas seria razoável permitir que as pessoas se divorciassem. O divórcio no Brasil só surge em 77, extremamente recente. Isso representa as conquistas do direito. Ah, mas as pessoas do nada, vamos pensar, estamos falando de fontes do direito. Simplesmente, de uma hora para outra, o legislativo entendeu que hoje não pode divorciar, agora pode. De um dia para o outro? É claro que não. Houve toda uma movimentação, toda uma circunstância de realidade social que resultou nessa mudança. Então, nós tínhamos Código Civil de 1916, que era um Código Civil que, num primeiro momento, tinha várias previsões muito machistas aos nossos olhos. Então, mulher se tornava incapaz quando casava, o marido poderia rejeitar a sua esposa se ela não fosse virgem no momento da noite de núpcias. Havia diferença entre filhos, se era filho legítimo ou filho ilegítimo. Se o filho era fruto de uma relação extraconjugal, ele poderia ser excluído, por exemplo, da divisão patrimonial, como se o filho fosse responsável pela palhaçada realizada pelos seus pais. Tínhamos todas essas situações, né, que o Código Civil de 16 previa. Coisas muito complicadas. E aí quer dizer que até 1977 a cabeça era essa, e aí viraram a chavinha de uma hora para outra e passaram-se a aceitar, por exemplo, o caso do divórcio, ou a entender que a mulher poderia ter autonomia para praticar atos da vida civil sem ser autorizada pelo seu marido? É claro que não. Muito antes da mudança da legislação em 77, os tribunais já estavam mudando a interpretação da lei. A sociedade tinha mudado. A sociedade da década de 70 não era mais a mesma sociedade da década de 10. Era uma sociedade diferente. Da mesma maneira como a sociedade de 2020 não é a mesma sociedade da década de 70. As pessoas elas vão ajustando algumas coisas, mudando.
refletindo de maneira diferente, encarando novas realidades. E isso faz com que o direito também precise ser adequado, né? O direito tem que acompanhar essas evoluções sociais. Por bem que, se a gente for parar para pensar, nem tudo é evolução, né? Ainda mais se nós formos analisar de maneira crítica todos os acontecimentos, talvez a gente não pode chamar tudo de evolução, né? E aqui é uma crítica muito pessoal, né? Mas a galera, e talvez agora é uma hora dos mais novos me crucificarem, mas a galera mais velha acredito que entenda dessa maneira também. Se a gente parar para pensar na evolução musical, será que efetivamente houve uma evolução daquilo que se construiu na década de 70, na década de 80, num período em que o Brasil fomentou muito o rock nacional, ou até antes disso, com a época da Tropicália e tudo mais. A riqueza, né, musical que se tinha no Brasil para se passar a hoje em músicas em que ficam intercalando 3 acordes. Então, será que tudo é uma evolução? A gente que entende, chama de evolução porque nós estamos falando de uma evolução da vida, né? As pessoas estão evoluindo de maneira geral, mas não necessariamente tudo que é novo é bom, né? E o direito também precisa pensar. Nós temos regras, para vocês terem uma ideia. O código mais antigo que nós temos em vigor é o Código Comercial. O Código Comercial nosso, atual, é do século XIX. Não sei se você sabia disso. Então, nós temos hoje regras jurídicas que foram fixadas no século XIX, em 1890, e que ainda estão em vigor. Porque se percebeu que, neste caso, né, havia uma. Era válido, não houve tanta evolução assim. O antigo está legal. Mas e naquilo que se percebeu que o antigo não está mais legal, preciso atualizar, nós precisamos fazer essa atualização. Nunca se esqueça, pessoal, e essa é uma visão que é fundamental que vocês tenham. Se o direito ele sai da sociedade, enxergue isso como uma relação cíclica. Se o direito é produto da sociedade, lembra que a gente falou? Onde a sociedade está, ali o direito está. Se o direito é produto da sociedade, ele se volta à tutela da própria sociedade. É uma relação circular. O direito brota da sociedade, mas ele cuida, regulamenta a experiência social, a própria sociedade. E se o direito está à disposição da sociedade e para regulamentar a própria sociedade, ele naturalmente precisa acompanhar os anseios dessa sociedade. Então, se há uma sociedade diferente, o direito também tem que se atualizar e se apresentar, se for o caso, de uma maneira diferente. Tudo isso faz parte do que a gente chama de fonte do direito, né? Então, quando a gente pensa em fontes do direito, nós estamos tratando dos vários modos, das várias maneiras de onde a razão das normas são buscadas. Qual é a origem de cada norma, o porquê que ela se justifica, o porquê que ela se estabelece. Ok? A primeira classificação que nós temos, né? E aqui para a gente começar a fazer essa divisão, e provavelmente a gente não vai conseguir ver toda essa divisão, porque já veio para mim um aviso de 10 minutos, né? Então, provavelmente a gente não vai conseguir ver fazer toda essa revisão, né? Nesse instante. E aí eu mando o material para que a gente conclua depois, né? Com o material em mãos. Mas a primeira classificação é a divisão das fontes do direito, que é a origem do direito, entre fontes diretas e fontes indiretas. Então, primeira classificação, vamos lá. Nós temos as fontes diretas e também as fontes indiretas. Outros nomes. As fontes diretas podem também ser chamadas de fontes imediatas. Então, as fontes diretas podem ser chamadas de fontes imediatas. Ok? Tá. O que são fontes diretas ou imediatas? São as manifestações diretamente relacionadas à produção da norma. Então, o direito ele pode ter uma manifestação que se relaciona diretamente com a norma ou não, né? Então, fontes diretas são imediatas manifestações de regras existentes no seio social, conforme está no material postado aí para você. Imediatas manifestações de regra existentes no seio social. Bom, e aí? Quais são os tipos de manifestações
diretas que nós temos, né? Imediatas manifestações de norma jurídica no seio social. Quando a gente pensa em fonte direta ou indireta, aqui eu não estou falando do motivo que produziu a norma, mas eu estou falando em como a norma se expressa. Então, caso você queira anotar, a gente tem que diferenciar isso. A classificação entre fonte direta e indireta está relacionada à manifestação da norma, a maneira como a norma se expressa, o jeito da norma se expressar, como que a regra de direito, a forma de se pensar o direito, ela aparece na sociedade. Isso é fonte direta ou indireta, ok? Como a norma ela é expressada, como ela acontece na realidade social. As fontes diretas são imediatas manifestações, como o próprio nome diz, né? Manifestações diretas, concretas, claras, precisas. Então, de novo, as fontes diretas são manifestações diretas, claras, precisas, objetivas, imediatas da própria norma jurídica no ambiente social, ou seja, na sociedade. Exemplo, lei. Lei é uma fonte direta. Por que, que a lei é uma fonte direta? Porque a lei deixa claro qual a regra jurídica está valendo. A lei, ela delimita qual é a circunstância a ser observada. Então, quando nós observamos um artigo, por exemplo, de um código, nós temos, pelas palavras que estão no artigo, o que ele quer delimitar, o que ele quer regulamentar, organizar. A lei faz isso. E o objetivo é que a lei seja clara, seja precisa, seja fácil de ser constatada e compreendida. Lei é uma fonte direta, é uma forma imediata do direito aparecer na sociedade. Aliás, se a gente quiser parar para pensar mesmo, a maior fonte do direito é a lei. A maior manifestação que nós temos do direito, das regras jurídicas, é a própria lei. Então, a lei, no nosso sistema, a gente falou sobre civil law e common law numa aula anterior, né? No nosso sistema fortemente inspirado na civil law, no direito escrito, a maior forma do direito se manifestar, a maior fonte, neste caso, é a lei, a regra escrita, né? Mas a lei não é a única fonte do direito que nós temos. Uma outra fonte direta são os costumes. Então, nós temos duas fontes diretas. Quais são as fontes diretas? Aquelas manifestações existentes, né, da regra jurídica. Nós podemos ter a lei como fonte direta, primeira fonte direta, ou também os costumes. Por quê? Porque os costumes também fixam uma forma de agir. Os costumes também estabelecem um modo de ser, um modo de agir. E isso é muito importante de nós compreendermos, né? Por quê? Nós temos situações como o respeito a uma fila. Nós temos que respeitar a fila. Não existe um artigo sequer na nossa legislação que determina que nós temos que respeitar a fila. Mas então por que a gente respeita? Porque é um costume. Isso já foi internalizado na nossa sociedade. Se eu não respeito a fila, a pessoa que está lá atendendo pode se recusar a me receber, por exemplo. Ah, mas isso não está na lei. Não importa, isso está no costume, e o costume gera uma obrigatoriedade, também vincula. Então, os costumes também representam fontes diretas, né? Então, fontes diretas, mecanismos de manifestações, de manifestação imediata da norma. A maneira como a norma imediatamente, como o direito imediatamente se manifesta. Como que o direito imediatamente ou diretamente se manifesta? Ou pela lei, ou por meio dos costumes. E como que ele indiretamente se manifesta? Para a gente entender isso, primeiro nós temos que pensar o que são fontes indiretas. As fontes indiretas são as manifestações do direito, né, as manifestações das normas, que decorrem das diretas. A gente pode chamar também de fonte acessória. Então, fonte direta é a manifestação imediata. E as fontes indiretas são as fontes, né, são as manifestações que decorrem, que são consequência das diretas, das anteriores.
E nos exemplos isso fica muito tranquilo. Por exemplo, a doutrina. O que é doutrina? São os livros que a gente estuda. Por que a doutrina é uma fonte indireta? Porque a doutrina ela é escrita a partir de uma norma que já foi reconhecida. Não existe doutrina se eu não tiver um código para daí criar uma doutrina. Se eu vou estudar por um livro de direito civil, por exemplo, o livro de direito civil, que é uma doutrina, ele está baseado no Código Civil. O código é a fonte primeira, a fonte direta. A doutrina, esse livro de direito civil, só existe porque existe o código. Por isso que a gente chama de fonte indireta, porque é uma fonte em decorrência da lei. Por exemplo, então a doutrina é fonte indireta. Outro exemplo de fonte indireta, a jurisprudência. O que é jurisprudência? Temos uma classificação aqui, o conjunto reiterado, repetido de decisões dos tribunais sobre o mesmo assunto. Então, quando um mesmo tribunal decide várias vezes, em vários processos, sobre o mesmo assunto, da mesma maneira, então ele decide do mesmo jeito, várias vezes, repetidas vezes, isso vai formar uma jurisprudência. Então, jurisprudência é a reunião dessas muitas decisões repetidas dos tribunais. Isso também é fonte indireta. Por quê? Porque não tem como eu ter decisão judicial se eu não tiver uma lei. A decisão judicial, a jurisprudência vai se basear na norma, vai se basear na lei. Por isso, indireta, porque é uma fonte decorrente. E, por fim, as súmulas. O que são súmulas? Súmulas são enunciados, são frases, por exemplo, que os próprios tribunais reconhecem, né?